Começando a segunda parte. Gente, eu achei fantástico. É tipo aquela empresa de que aparece o leão pá, e todo mundo acha bacana. Então, toda a minha aula, então o galo canta dizendo vai começar a aula de história. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, a segunda parte. Na segunda parte nós vamos falar sobre as revoltas urbanas, não, rurais que acontecem. O cinegrafista não encosta aí, tá? Você vai me atrapalhar. Que acontece no Brasil. Vamos lá, então? A primeira revolta que nós vamos discutir é a Guerra de Canudos, ok? A Guerra de Canudos acontecerá no século XIX. Gente, a minha cinegrafista está atrás das câmeras. Cinegrafista, dá para você sentar e ficar quietinha, que eu estou dando aula? Sem falar. Isso, quietinha, beleza? Depois eu deixo você aparecer em cena, tá bom? Bom, acontecerá então no século XIX, mais propriamente falando no sertão nordestino da Bahia, tá bom? Qual é o contexto? Lembra que nós falamos de sala de aula? Sertão nordestino, pobreza, precariedade, esquecimento do governo, mandonismo de coronéis locais, né? Nós temos então uma população que sofre com todas essas questões, mas que tem uma religiosidade que espera uma intervenção divina para salvar, para resolver essas questões. Nesse meio termo, nós temos o surgimento de Antônio Conselheiro, um cara que vem lá do sertão, com uma túnica, falando em nome da religião, ajudava as comunidades, era um intermediário aí entre conflitos, começa a construir um discurso de salvação e aqueles indivíduos populares começam a seguir esse cara aí como um referencial de salvação. Andam, até ele chegar numa região chamada Canudos, né, Arraial Belo Monte, e formar ali um vilarejo. Esse vilarejo começa a incomodar os coronéis, incomodar a igreja e, por fim, vai incomodar o Estado. Por que incomodar a igreja? Antônio Conselheiro constrói um discurso de concorrência à Igreja Católica. E a Igreja Católica diz, ô cinegrafista, tá? A Igreja Católica diz, não, a religião, Deus só está aqui dentro. E ele começa a ter um discurso concorrente. Então, para a Igreja Católica, é um incômodo. Para os coronéis é um incômodo, porque agora, lembra que eu falamos de sala de aula, é uma alternativa B. Ou o indivíduo aceita a submissão do coronel, e agora ele tem uma alternativa. Quer saber da coisa? Não quero mais você, vou para Canudos, como a gente discutiu. Tá? E, por fim, esses coronéis vão construir para a República que Canudos é um grande problema, um grande perigo. Ou faz alguma coisa, ou pode tomar o território todo derrubando a República. Só que, como eu havia falado com vocês, Canudos nunca quis derrubar a República. Queria formar, por mais que Antônio Conselheiro falasse mal da República, falasse que era algo do capeta, ele vai dizer que quer ser um mundo diferente, onde as leis republicanas não vigorem. Qual será o resultado? Eu quase falei coroa portuguesa. A República vai enviar várias expedições, né? Aquelas primeiras serão derrotadas, até que numa terceira ou quarta expedição, lá olha no livro de vocês, não vou recordar agora o número certinho, eles mandam um contingente maior, com armas de mais potência, com metralhadoras, e vai gerar a destruição de Canudos. Okay? Lembrando que Canudos é uma revolta messiânica porque o líder é considerado um beato, um homem santo, né? Pessoal, Guerra do Contestado, tá? Também uma revolta messiânica. José Maria, o monge, é considerado um beato. Acontece no sul do país. As causas envolvem, lembra? A construção da estrada de ferro, tá? Que tira os caboclos. Sem falar. Tudo bem? Nós teremos, então, a construção da estrada de ferro, que os caboclos, que são aquelas pessoas que moravam no caminho, né, terão suas casas retiradas, as árvores que eles tiravam lá, os frutinhos para sobrevivência serão derrotadas, e essa empresa que constrói a ferrovia usa força, usa armas, tá? Então nós temos esses que perderam suas casas, sua forma de sobrevivência, também estão incomodados com os grandes proprietários rurais da região, né? Assim como também esses construíam as estradas, perderam o seu emprego, então estes insatisfeitos, ok? Que ainda convivem com esse poder desse mandonismo local, se juntam à figura de Antônio Conselheiro, não, José Maria, o monge, para lutar reivindicando esse espaço, né? E para o monge dizia, quem lutasse seria salvo. Então haverá um conflito que se estende por uma, como é que eu posso dizer, por uma sangria, foi muito violento. A República chegou a mandar quase 2/3 de todo o exército nacional.
ou seja, mais de 20 mil mortos, ou seja, a República não queria que virasse uma nova Canudos, então mandou uma força assim, de grande potência, né, para acabar com este movimento, ok? Bom, cangaço, a última revolta rural aí. O cangaço é um levante de vários grupos armados no sertão nordestino, né, que visava, né, na figura lá qual se falei do Carnal? Oh meu Deus, fiz o nome do historiador. Eric Hobsbawm, né? Se não me engano é Eric Hobsbawm, colocar lá no livro de vocês. Ele diz... O Hobsbawm? Não é Hobsbawm. Depois você olha lá no livro de vocês o fragmento. Bom, ele diz... na verdade, os cangaceiros, eles estão tentando sobreviver. Então eles encontraram, através da contravenção, da ação ilegal, a sobrevivência. Mas lembrando, pessoal... os cangaceiros são bandidos, são homens fora da lei, né? Ou eles vão roubar para si, ou serão capangas de coronéis, ou serão sequestradores, ou seja, são homens fora da lei. Mas a gente discutiu em sala de aula, espero que você lembre, que até que ponto são fora da lei, porque eles estão tentando lutar pela sua sobrevivência. Ok? Por isso que a imagem do cangaceiro não é tão mal vista assim. Fora isso, nós temos o banditismo social, que seria a ideia do Robin Hood, né? Muitos grupos cangaceiros roubavam desses grandes proprietários, distribuíam nesses vilarejos para ter a simpatia daquela população e, consequentemente, poder barganhar uma troca com eles, tá? O bando mais famoso é o bando de Lampião, né, e Maria Bonita, e eles serão perseguidos até que, de fato, lá em 1940, no governo Vargas, os últimos bandos serão presos e assassinados, tá bom? Pessoal, o conflito do campo foi, e agora o conflito urbano, daqui a pouco, terceira parte.